Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começando mais uma live com convidados especiais. Essa semana foi incrível e hoje a gente encerra a semana com mais uma convidada bem querida. Vamos lá. Ah lá, nossa convidada já chegou. Mais gente chegando. O Instagram, gente, até agora não tá avisando que vocês já estão, que eu já tô online, né? Acho que agora que ele começou a avisar mesmo. Boa noite para quem tá chegando. Lulo, Filô, Festa Sim, Marcília, Vivi Decor, Renata Machado, Eduarda. A minha convidada de hoje já chegou. Ediane também já tá aqui. Paty também chegando. Gente, sejam muito bem-vindos. A gente tá aqui numa semana, na verdade serão várias semanas, né, que eu estou me propondo a fazer lives diárias, trazendo profissionais de festas e eventos que sejam referência em suas respectivas atividades e mercados, enfim, para trazer um conteúdo de qualidade, para trazer um conteúdo de valor, né, para que a gente veja um futuro promissor. Esse mercado é um mercado muito bom de se trabalhar, que está passando sim por uma fase delicada, mas certamente que a gente vai passar por ela e vai dar tudo certo. Eu tenho uma visão bastante otimista e eu estou procurando trazer profissionais justamente para a gente trazer leveza para esse mercado e ao mesmo tempo um tom bem profissional, com ideias de atitudes e de ações que a gente pode ter então para se preparar para a retomada do mercado, né? Então, para quem ainda não me conhece, para quem está chegando aqui agora pela primeira vez, até vindo dos seguidores, do pessoal da Silvana, eu sou a Vivi, eu trabalho com marketing há muitos anos, sou festeira por paixão, sou professora de marketing e eu uni o que eu mais amo fazer, que é trabalhar com marketing, dar aulas e dentro desse mercado de festas, e foi assim então que surgiu o marketing para festeiras. Então sejam muito bem-vindos aqui. Eu já vou chamar agora a nossa convidada de hoje, a Silvana. Vamos lá, deixa eu achar você aqui, Sil. Achei, vamos lá, já estou te chamando. A Silvana de Sorocaba, e ela é uma profissional da área de cerimonial muito respeitada, muito bem conceituada aqui na região, tá? Olá! Oi! Tudo bom, Sil? Bem, e você, Vivi? Você tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente bem. E você Tá também? ótimo também, tô ouvindo bem aí. Que bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, obrigada a você pela oportunidade de poder compartilhar aí sobre o meu trabalho e com tantas outras pessoas. Então, para mim é um enorme prazer fazer parte disso. Ai, muito legal, né? Sil, como eu disse agora no começo, a intenção aqui é compartilhar um pouco do dia a dia, né? No caso do seu dia a dia, enquanto profissional da área de cerimonial, trazer dicas, enfim, na verdade, trazer um pouco da sua visão, do momento que a gente está vivendo, da sua visão de mercado, com o que deve ser feito para se profissionalizar, para ser reconhecida na área como você é. Eu sei que você está comemorando 10 anos, né? De profissão esse ano. Então, enfim, conte-nos. Vou começar esse papo aqui com você contando pra gente como que você se tornou cerimonialista. Legal. Bom, vamos lá. Eu vou tentar aqui me expressar da melhor maneira possível, que quando você está aqui numa live, você fica meio tenso, você domina muito sobre o assunto, mas aí na hora que você precisa falar sobre ele, às vezes você tem uns brancos, e aí qualquer coisa você vai me ajudando, tá bom? Não, fique tranquila. A ideia é que seja um bate-papo bem informal. O Tá, pessoal que está aqui hoje, você vai ver que é muito gente boa, né? legal. Por isso, gente, aquele esquema, né? Bastante coração subindo, compartilha a live, chama mais gente para vir assistir a gente aqui, né? Porque assim, a gente está cedendo o nosso tempo para vir aqui compartilhar conteúdo de qualidade. Então, compartilhem aí também. E, enfim, mas a ideia é que seja um bate-papo bem descontraído. Então tá ótimo, é realmente um bate-papo, né? Bom, Isso.
Legal. Falando um pouquinho assim sobre o que é o meu trabalho, eu sou cerimonialista, né? Eu acabo usando muito esse título. Tem gente que usa como assessor de eventos, tem gente que usa como organizador, cada um acaba usando o título da maneira que acha mais adequado. Existe uma regrinha que é certo que é errado, mas eu acho que vale você usar aquilo que te faz bem, né? E que Então, faz mais sentido para você, né, no seu dia a dia. exatamente. Eu acho que cada um usa da forma que achar melhor. Eu completo realmente, como você falou, 10 anos de empresa, trabalhando apenas com eventos sociais, né? Nesses 10 anos. Eu sempre fui da área de eventos, eu acho que eu nasci com essa vontade, assim. Então, desde sempre, desde que eu estudo, então, desde o colégio, eu já me via fazendo trabalhos voltados à área de eventos. E aí, até a minha empresa, trabalhando com redes sociais, nós estamos há 10 anos. Minha empresa antes disso, a minha agência era de marketing promocional. Então, eu trabalhava muito com corporativo, com promotoras, receptivas, esse tipo de coisa. E o casamento veio até como consequência disso. Então, uma cliente lá, corporativo, me pediu para fazer o casamento dela. Aí eu olhei e falei, será, né? Veja bem. E aí, no fim, acabei fazendo. Só que a primeira vez que eu fiz, primeiro que eu me apaixonei pelo ambiente, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto para você trabalhar com isso, porque a gente trabalha com o sonho das pessoas. Então, assim, Sim. você tem que se apaixonar, não tem jeito, né? Então, eu me encantei e resolvi me dedicar somente aos eventos sociais. Que assim, claro que meu trabalho principal são os casamentos, mas eu faço 15 anos, às vezes me solicitam algum receptivo ainda, corporativo também, mas o meu papel principal é trabalhar com os casamentos. Então, foi dessa maneira, assim. Então, um primeiro cliente lá atrás me solicitou e aí eu fui indo, fui sondando, resolvi abrir mão de todo o resto para realmente me dedicar a esse segmento que realmente precisa. Essa é uma das primeiras dicas, assim, exige muita dedicação, muita dedicação. Eu costumo dizer que casamento, 15 anos, como qualquer evento, né? Mas casamento, principalmente, não existe o plano B, a não ser aquele plano B que a gente ainda planeja, que é por conta de chuva, né? Então, Sim. mas então os casamentos exigem uma dedicação muito grande. E então é isso, assim, de como tudo isso aconteceu, foi um pouco dessa maneira. Mas você sempre, então, foi empreendedora. Sim. Então, isso sempre, né? Eu tenho uma veiazinha. Eu, além de ter esse meu trabalho principal, eu já tive várias outras coisas. Então, eu já fui dona de loja de roupa de festa, já fui dona de loja de roupa infantil. Aí, hoje em dia, além de ter esse meu trabalho principal, eu sou diretora social num clube. Eu acho que, eu não sei como é o seu público, mas um clube aqui na nossa cidade, em Sorocaba. Então, Sim. eu sou diretora Do social lá em Ipanema. Ipanema, isso. E aí, além disso, eu tenho um projeto que se chama Força que Conecta, que é de mulheres empreendedoras. A Ivana Então, Bach, eu sou isso, assim. nossa amiga em comum, Como que é? Perdão, não ouvi? a Força que Conecta, junto com a Ivana Bach, que é nossa amiga em comum. Ah, que legal. Sim, a Ivana é minha parceira aí nesse projeto para mulheres empreendedoras, que é bem bacana. E quando eu lancei ele, até foi justamente por isso. Eu gosto de me conectar com as pessoas e eu acho que esse ambiente de casamento é isso, assim. Você tem que estar muito bem para poder se relacionar com todas as pessoas, se relacionar com os profissionais, se relacionar com os próprios noivos, né? Então eu acho que é por isso que eu vou super bem, porque realmente eu gosto bastante. E você gosta muito de pessoas, né? Sim. E é interessante até a gente ver do Força que Conecta, porque é um movimento de empreendedorismo feminino, né? Então, acho que tem tudo a ver com a sua história, com aquilo que você acredita e com a sua paixão por conexão mesmo, né? Das pessoas, entre as pessoas. Muito, muito legal, Sil. Que bacana ouvir a sua história. Eu sabia que você era cerimonialista, muito reconhecida, conceituada no mercado, mas que legal saber que você é empreendedora desde sempre, né? E que acredita nisso. Eu sempre tive isso comigo e, por exemplo, hoje em dia, né, foi um trabalho árduo, né, como todos, né, de todo mundo que conquista alguma coisa, é diário, é todos os dias, é toda hora, todo momento. Então, por exemplo, estar aqui hoje é dedicar um pouco do meu tempo para poder fazer isso e Claro, compartilhar isso com as pessoas. Então, assim, é exato. diário, né? Então, eu gosto muito de participar desses bate-papos, até por isso mesmo.
Uhum, muito bom. Eu acho que é legal a gente valorizar. Eu valorizo muito o trabalho do cerimonial, porque quanto mais bem feito, menos ele aparece. Ele é um trabalho fundamental na área de festas e eventos, tanto do social quanto no corporativo. E ele é tão invisível, quanto mais competente mesmo, quanto melhor ele for executado, mais invisível ele é. A gente não vê ele acontecendo, mas quando você fala esse evento foi perfeito, essa festa foi perfeita, é porque teve um trabalho de cerimonial muito bem feito. E eu queria que você falasse um pouco disso, desse trabalho que, na verdade, quando a gente vê a execução na festa, muitos não imaginam toda a parte de planejamento antes dessa festa. Então, como que é? Quantos meses para um casamento? Com qual antecedência hoje você é contratada pelos noivos, assim, em média? Tá, eu vou começar dizendo assim, que para mim, a visão que eu tenho é o serviço de cerimonial, ele é indispensável para quando você Fundamental. fala em evento, seja ele o Sim. tipo que for, casamento, 15 anos, as Um formaturas, aniversário adulto. um aniversário, uma boda, qualquer comemoração, né? Eu acho que se você tem Concordo. alguém por trás administrando e organizando isso, funciona super bem e não, dificilmente alguma coisa vai sair do que foi planejado, porque se foi Sim. planejado é para sair daquele jeitinho, é só, né, algumas situações assim ao extremo que às vezes pode acontecer. Adversas. Uhum. Exato. Mas me perdoe, eu me perdi na Não, sua... a questão do quanto mais bem realizado for o trabalho, menos a gente percebe o trabalho do cerimonial. Por quê? Requer planejamento, requer muita conversa com o cliente, pode ser aniversariante ou os noivos, e etc. E também essa questão de uma execução impecável. Então, a sensação que eu tenho como de quem já trabalhou com eventos corporativos e sociais e tal, e como já de quem contratou o cerimonialista, a percepção que eu tenho é que quanto mais bem sucedido é o evento, é porque melhor foi executado o trabalho de cerimonial, por mais que a gente não perceba ele, né? A gente sim, não porque veja o trabalho, porque é diferente assim da banda, do vestido, da decoração, do padre, da flor da igreja. É diferente, porque a cerimonialista, a gente vê assim, tá ajudando na porta da igreja, a gente vê que ajuda na condução, né, dos noivos, dos padrinhos, mas é muito mais do que isso, né? Então é sim, isso que eu queria que você contasse um pouco pra gente. é muito mais amplo do que isso, né? Até a Uhum. gente costuma dizer entre a gente que assim, o nosso trabalho não é só esse de arrumar o véu da Claro que noiva. não, Aliás, se alguém pensa que alguém da área pensa que é somente isso, não é só jamais. isso. Ao contrário, existe todo um planejamento, a média de um planejamento de casamento, né? Ou de qualquer evento. Se você conseguir planejar com um ano, né? Qualquer outro tipo de evento, fantástico. Melhor. E os casamentos, sem sombra de dúvidas, é sempre de 1 a 1 ano e meio, para que você possa fazer tudo com muita tranquilidade, para que você planeje isso muito bem. Então, o nosso papel acaba sendo esse de organizar, planejar, pesquisar. Esses dias eu escutei de um casal assim que a gente acaba sendo até a consciência deles. Aí eu falei, Sim, como assim? Daí ele sim. falou assim, não, porque é você que tem que decidir as coisas lá para mim, entendeu? Tipo isso. E E às não vezes deixa de ser porque a verdade. sanidade, né? O racional acaba vindo de você, porque às vezes os noivos estão tão envolvidos e às vezes é até difícil tomar algumas decisões. Então, ter a ajuda de uma assessora nesse momento ajuda bastante mesmo, né? Não, é fundamental. E, na verdade, eles nem têm que ter essa preocupação, né? Uhum. Durante o processo, a gente tem que deixar isso o mais leve possível, né? Essa é a minha Sim. opinião. Então, eu sempre tento deixar isso o mais leve possível. E aí, lá no dia, nem imaginar que pode ser que tenha algum problema, entendeu? Então, esse acaba sendo... Eu costumo dizer assim, que você falou, né? Então, o meu trabalho, ele não é um produto. Então, Uhum. É um ele é um serviço puro. serviço. É um serviço e, como você falou, a gente tem que ser o mais invisível possível. E numa festa, o que aparece? Todas as outras coisas, né? E aí, Uhum. poucas pessoas enxergam, às vezes, que é um cerimonial que conduziu tudo aquilo. Os nossos Sim, profissionais costumam até dizer que eu sou o maestro ali regendo toda a orquestra, entendeu? Então, concordo 100%. a gente escuta muito isso. E é isso. E para que isso aconteça de uma forma impecável, que é o desejo de todas as pessoas
que celebram algum momento, com que você saiba ser dura, se necessário, saiba ser flexível quando necessário, saiba ser de tudo um pouco. A gente tem que ter muito jogo de cintura em eventos. Então, assim, não é porque isso está aqui que ele tem que realmente ficar aqui porque foi sonhado que ele ficasse aqui. Não, olha só, mas não fica tão legal aqui. Vamos pôr aqui, meio assim, não tem problema também. Então, essa flexibilidade, ela é super importante também. Também de acordo com o perfil do profissional, né? Sim, com certeza. Legal. E como que você está vendo o mercado agora? Quer dizer, na verdade, o mercado em geral, e daí a gente acho que pode focar nesse momento específico, né? Mas como você vê o mercado de festas e eventos? Porque assim, tem muita gente querendo entrar no mercado. Meu forte aqui são decoradores de festas, é meu público prioritário, né? Mas tem bastante decorador que também, em alguns momentos, executam também o trabalho de cerimonial. E eu queria também até que você falasse a questão da formação do profissional, porque não é simplesmente, eu sou a decoradora, mas eu também vou fazer o cerimonial. Não, são formações diferentes, preocupações diferentes, checklists diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco do papel profissional, de como que você vê esse mercado, e para quem está querendo entrar agora, que dicas que você dá? Enfim, nossa, falei 3, 4 perguntas. Não tem problema, se eu esquecer de alguma coisa, se eu esquecer de algum, você vai me falando. Não tem problema. Mas assim, eu vou dar primeiro esse momento que a gente está vivendo, o mercado de eventos. E não só o mercado de eventos. Eu acho que geral, pegou todo geral. Mundo. Então, assim, só para a gente pontuar isso muito breve, é que, sem sombra de dúvida, todo mundo está vendo, o mercado está num momento de crise, né, que todos estamos muito preocupados, porém, a gente também tem que se mexer. Eu acho que, assim, a preocupação, ela existe, a gente tem que ter cautela sobre todos os cuidados que estamos... que a gente tem, todas as recomendações que estão sendo nos pedidas, e que o mercado pode sofrer. Ao mesmo tempo, eu acho que esse momento também acaba fazendo uma limpa, porque, infelizmente, no mercado de eventos, você acabou de dar um exemplo, eu não estou aqui para julgar quem faz 1001 coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo enxergar um decorador. Eu vou dar o decorador, mas isso pode acontecer, porque eu já vi assim, umas coisas, o buffet, que ele é cerimonial, que ele é decorador, que ele faz a coxinha, inclusive. E aí, na minha visão, eu admiro até quem faz isso, porque não tem como isso funcionar, a não ser que ele seja uma empresa muito bem estruturada e exista um setor e pessoas específicas para cada trabalho em si, né? Então, eu acho bem difícil. Eu só faço cerimonial e acho uma loucura tremenda, entendeu? Assim, é uma demanda muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu vou dizer que eu admiro quem consegue executar isso com excelência. Pô, que legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no começo, lá atrás, assim, eu via muitas... a gente até brinca entre nós, profissionais da área, assim, tem noiva que dorme noiva, acorda cerimonialista. Acontecia muito isso, entendeu? Porque viveu todo esse processo e aí acha que tem conhecimento para isso. Não que ela não tenha, mas ela precisa se profissionalizar, né? Então, eu acho que ela tem que ir atrás de cursos, que nós temos um montão por aí que pode ser feito. Nós temos, hoje em dia, as pesquisas, né? Você está antenado com o que está acontecendo no mercado, isso também seria uma segunda alternativa para poder saber. E, sem sombra de dúvida, a própria bagagem, que os anos vão Claro, a experiência, que daí o dia a dia te traz. Exatamente. Mas eu acho que é muito legal você colocar essa questão da valorização da formação. Porque e eu não estou falando agora só na área de cerimonial. Eu acho que o mercado, até alguém fala, o mercado está prostituído. Eu nem uso esse termo. Eu uso que ainda é um mercado que, de certa forma, ele é amador. E aí, pelo amadorismo, acaba-se que as pessoas acabam praticando um preço muito baixo, mas até por ignorar, no sentido, né, ignorância no sentido próprio da palavra. Por não saber, por falta de conhecimento. Então, cabe a nós aqui, nesse momento, justamente valorizar essa questão da formação, né? Dos cursos, a bagagem vai ter que vir em algum momento, a experiência, mas que só isso também
não vai te tornar um profissional de excelência. Não. Então, assim, eu não vejo problema de alguém que, se tiver condições, acumular função, desde que tenha uma formação para isso, que seja capacitado para isso, né? Porque senão, se não for capacitado, não vai conseguir prestar um atendimento de excelência, um serviço de excelência. Não vai nem conseguir enxergar que ele precisa de uma equipe para executar, por exemplo, né? Se a pessoa não for capacitada, né? Então... Sim, que não se faz só. É um trabalho, inclusive, que é muito difícil você fazer sozinho. Sim, né? Não tem jeito. Então, eu acho que essa questão da gente valorizar isso, da importância da capacitação, da formação e tal, é fundamental. E você brincou que uma noiva dorme noiva e acorda cerimonialista. A gente tem muitas, eu me incluo nesse grupo, né? De mães que se tornaram profissionais de festas. Não. Porque nasceu o primeiro filho, eu falo que quando nasce o primeiro filho, nasce uma festeira. E porque é gostoso demais. É gostoso demais. É um ambiente muito agradável. E é um ambiente onde a gente leva e participa de momentos de emoção e de alegria, né? Tem coisa melhor do que você trabalhar num ambiente onde está todo mundo querendo celebrar? Não tem, eu não conheço outra área tão fascinante para se trabalhar. E aí as pessoas se atraem por isso, mas não pelo negócio. E até me colocando assim, quando eu falo da noiva que dormiu noiva e acordou cerimonialista, aquela que acordou cerimonialista e foi se profissionalizar, foi atrás, foi saber, botou em prática e começou a ver que começou a tratar o mercado de uma maneira como profissão, pô, super legal. Eu acho que tem mais que ir embora. E que tem mercado para todo mundo também. Exatamente. Então, eu só dei um exemplo para a gente poder falar sobre isso. A importância que é a gente querer fazer aquilo que a gente quiser, desde que a gente vá atrás da informação, que a gente se capacite, que a gente faça cursos, né? Eu fiz milhares de cursos durante todo esse tempo. E aí, assim, eu trabalho com evento social, mas eu já fiz evento político, eu já fiz vários tipos de coisa. E ainda continuo fazendo, porque eu acho que essas coisas são constantes na vida da gente, entendeu? Então, até para se reciclar. Às vezes você não espera nem grande novidade, mas às vezes é alguma coisa que depois de algum tempo você já observa com um olhar diferente. E aquilo vai fazer mais sentido hoje do que lá no passado. Do que lá atrás, sem dúvida. Então, assim, a capacitação, ela é fundamental e não tem nem o que ver. E essa vontade de querer fazer, eu acho que você junta um monte de coisa, né? Então, a vontade, a experiência que você teve, os cursos que você precisa fazer, a experiência, o jogo de cintura, porque evento é jogo de cintura, ser uma pessoa calma. Uma das coisas que eu mais escuto, assim, nossa, como você está calma. Naquele momento que eu estou orientando, vai para lá, vai para cá. Aí, como você está calma? Assim, estou aqui, né, plena, mas no fundo tá tudo aflorado. Um turbilhão! Porque a responsabilidade do cerimonialista é muito grande, né? É muito grande. Eu acho que quem trabalha com eventos em geral, eu falo, você não tem segunda chance. Você tem uma chance só de acertar. Você não tem outra chance. É só de acertar. Não tem plano B, né? Não volta. Não volta. Eu tô falando muito de casamento porque é o que eu vejo diariamente. Mas muita gente aqui trabalha com infantil, com primeiro ano. Veja, foi o sonho de uma mãe durante um ano. Você só tem uma chance e tem que dar certo. Não tem jeito. Não dá. Não volta. E aí, se der errado, também você pode saber que para sua imagem isso não vai ser legal. Então, por isso que tem que ter bons fornecedores, por isso que você tem que administrar isso muito bem, organizar isso muito bem, planejar muito bem, checklist para tudo, para não esquecer de nada, entendeu? Então, legal. A gente trabalha num ambiente... falando... Perdão, pode falar. Não, a gente trabalha num ambiente incrível, sonhador, maravilhoso, uma emoção linda, mas existe uma responsabilidade muito grande por trás disso. E é isso que as pessoas também precisam entender, os profissionais que estão nessa área. Evento, é evento, mas é com muita responsabilidade. Existe muita gente brincando com o sonho das pessoas e isso não é legal, entendeu? Então, com certeza não. Temos que ter muita responsabilidade sobre isso. Sem dúvida. E você começou a falar que você acredita que esse momento que a gente está vivendo vai acabar meio que só ficando os profissionais. Eu tenho um pouco
Porque, assim, eu sou a pessoa que mais torço para que todo mundo decore, tá bom? Então, para mim não tem problema. A gente escuta muito. Tem pessoas que ficam muito bravas em relação a isso. Ah, mas fulano tá cobrando aquilo. Eu acho que você tem que saber o seu valor. Então, se eu quero cobrar valor X para fazer isso, eu vou cobrar, porque eu sei que sair da minha casa todo final de semana tá me custando isso e tá tudo bem. Entendeu? Então, eu não vejo problema com isso. Agora, o que me deixa triste é isso, as pessoas estarem brincando com isso ou desvalorizando um pouco um trabalho que a gente já hoje em dia as pessoas já conhecem mais, né, o trabalho de um cerimonialista, mas por muito tempo a gente tinha que provar o tempo todo, né, que não, é essencial, é indispensável. Então, hoje em dia, nem tanto, porque a informação já chegou mais às pessoas. Então, quando eu falo assim que o mercado vai limpar, é nesse sentido, assim, a minha grande vontade é que realmente fique os bons e aqueles que estão a fim de fazer, sabe? Então, seria isso. É até interessante, porque agora você falou, o pessoal agora já sabe, né? Já conhece, já sabe valorizar, já consegue valorizar mais esse profissional. Eu me lembro quando eu casei, vai fazer 17 anos atrás, eu falava para as minhas amigas, eu contratei cerimonial. Assim, o quê? O que é isso? Para que serve? Mas precisa mesmo? Ah, não, coloca lá, horário da igreja, o horário que você vai entrar. E falava assim, não, gente, ela tem que me lembrar todo mundo com quem. Primeiro ela vai me ajudar agora já, na fase de planejamento, definir os horários onde as coisas vão acontecer, que horas que eu vou chegar na igreja e tal, tarará, a hora que eu vou sair. No salão, eu vou entrar direto, eu vou esperar todo mundo. Eu não sei fazer isso, eu nunca casei antes, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer isso, né? E as pessoas na época, 17 anos atrás, eu lembro que até pessoas da família falaram, mas isso é necessário mesmo? E eu lembro que eu valorizei muito isso porque eu sempre trabalhei em agências de comunicação e com evento corporativo. E o cerimonial, e na agência onde eu trabalhava, tinha o Pedro Miguel, e ele era o organizador do evento. E uma das primeiras equipes que ele montava era do cerimonial. Então, para mim, isso, tipo, vai fazer um evento? Contrato cerimonial. Depois vem todas as outras decisões, assim, né? Mas que bom que hoje já se percebe mais a importância e você dessa comentou, atividade. por exemplo, eu estou há 10 anos trabalhando com isso, né? Então, você casou há 17. Então, né, quando eu comecei, ainda por uns 3 anos, as pessoas, não, mas para quê? Principalmente os homens, muitas vezes, entendeu? A família, porque a noiva, normalmente, ela tá antenada, ela pesquisa mais e tal. E há 17 anos atrás, já me contaram muito isso, que isso era considerado um item de luxo, assim. Quem tinha cerimonial era porque tinha um poder aquisitivo maior e tal. Eram para poucos, né? Então, e hoje em dia... E para mim foi essencial. Eu até economizei em outras coisas, mas isso eu não abri mão. E eu tenho certeza, assim, foi ótimo, aconteceu exatamente tudo do jeito que eu sonhei, planejei em conjunto, mas eu tenho certeza que foi porque eu tinha alguém, uma equipe ali para me ajudar a fazer, porque eu sozinha, a noiva não pode conduzir um casamento dela, tem que ter uma equipe por trás, né? Enfim, mas que bom que hoje já está tudo mais tá tudo mais claro. Tá tudo mais claro. Hoje, na sua opinião, quais são os principais, além desses que a gente já falou, quais são os principais desafios da profissão, assim? O que você fala assim, caramba, isso ainda é complexo de lidar? Eu acho que é o comprometimento, assim, de todos os envolvidos, sabe? Eu vou colocar dessa forma, assim, eu acho, claro que os desafios, eles são diários, eles são vários. Muitas vezes lidar com as emoções do cliente que está envolvido no processo. Eu acho que é isso que a gente acabou de falar, né? No nosso caso, não é um produto, a gente tem que estar o tempo todo lembrando como por que como que funciona. Então, esse também seria aí o desafio. E eu acho que o comprometimento dos profissionais que estão envolvidos no processo. Eu acho que, para mim, esse é sempre o maior desafio. E você ajuda os noivos nessa escolha? Sim. Você recomenda? Quando o noivo... Eu cheguei aqui para você agora e falar, oi, eu vou casar daqui 1 ano e tudo que eu tenho é o local. Tá. E aí? Aí nós vamos bater um papo. Doces, bolo, decoração, vestido, tudo. Você nos ajuda? Sim, normalmente eu tenho um checklist aí, né, que vem todos os itenzinhos lá e claro que a gente sempre adequa a cada casal.
né? Então, Claro. só que antes de qualquer coisa, nós vamos bater um papo. Então, eu vou entender o perfil de vocês, eu vou ver primeiro se você é mais clássica, mais romântica, mais tradicional. Enfim, eu vou tentar tirar o máximo de informação nessa primeira reunião, para eu conseguir te apresentar fornecedores de acordo com o seu perfil. Então, assim, eu costumo muito explicar até sobre isso, que olha que legal, umas fotinhas vão aparecendo. Eu separei, eu falei, nossa, esqueci de colocar as fotos, então tem lives eu separo. Mas olha, essa daqui você não apareceu, olha, tem as senhorinhas aqui, mas você tá atrás de mim aqui. Olha, você colocou até as fotinhos aí, por exemplo, um dos desafios é a gente administrar toda a criançada, os pagenzinhos da minha. Então, isso é um desafio, porém é uma coisa tão gostosa, tão leve. Eu não separei nenhuma foto com pajem, olha só. Não tem problema. Eu só separei fotos suas. Não, tá ótimo. E olha, gente, para ver assim, eu acho que duas coisas que me chamam a atenção nas suas fotos. Sempre o sorriso no rosto, dá para ver o prazer que você tem. Eu amo essa foto. Essa é linda, né? Eu acho que o sorriso no rosto e ao mesmo tempo, essa foto não dá para ver, mas gente, ela tá na porta da igreja, não é isso? Isso. E ela tá, você acha que você tá conversando com o noivo, orientando o noivo que tá de costas, né? Uhum. Enfim, e assim, os registros fotográficos acabam sendo nesses momentos, né? Apesar do trabalho ter começado muito antes, assim. Com certeza. Na verdade, isso é um pouco para poder mostrar o que a gente está fazendo. E esse é o grande... Porque muitas vezes as pessoas olham fotos, né? Você segurando o véu, porque é a maneira que a gente... Mas, assim, isso é o que a gente faz, tem que fazer, porque a gente tem muito cuidado, né? Eu, pelo menos... Tenho muito cuidado com todas as minhas noivas, noivos, família da noiva, todos os convidados. E não só eu tenho uma equipe muito querida que me ajuda muito também. Sem elas, eu não entregaria o que eu entrego. Então, assim, por isso que as minhas fotos, eu tenho até alguns profissionais que falam assim, se a Sil tá com um sorriso no rosto é porque tá tudo certo, sabe? Então, acaba sendo uma marca registrada, mas é porque eu sou assim também. Tem vários. Essa foto tá linda. Essa foto é linda, Flávio, Luiz, lindo, casal super querido. Todos são, eu tenho um carinho muito grande por todos. Até antes da gente começar aqui a live, eu recebi as fotos do fotógrafo de um pré-wedding, de um casamento que a gente precisou adiar, né, por conta da situação que a gente está vivendo. E aí, nossa, eu me emociono junto com eles, assim, parece, meio bobo, não, mas é porque eu realmente me aproximo muito dos casais. E era isso que a gente estava falando, né? Então, nesse primeiro momento, para eu poder indicar qualquer profissional para o casal, eu primeiro entendo o que ele precisa. Então, assim, obviamente, se você começar a olhar, tem alguns profissionais que se repetem, porque eu só faço um casamento por final de semana. Então, não tem como a gente, né, muitas vezes estar com todos ao mesmo tempo. Então, quando eu indico alguém, eu sempre vou indicar 3 opções, não deu, vamos para mais 3, e assim vai, até achar o que é interessante ao casal, e não o que é interessante para mim, entendeu? Claro que eu vou levar em conta se o profissional é competente, se ele entrega, se ele vai além da... Olha, na verdade, eu quero falar e ler o que as pessoas estão lendo. A Thaís Rabelo, querida, uma noiva. Eu acho que muito mais gente já falou, mas é que a Thaís é uma noiva querida que acabou de passar por uma situação de ter que adiar o casamento. E ela foi super leve. Então, eu acho que os meus casais refletem o que eu sou, assim, sabe? Sem dúvida. Ufa, você atrai. Muito, a gente fala que a gente atrai o oposto. Não, a gente atrai similar. Isso aí. Olha lá, até minha mãe entrando em live, gente. Olha isso. Olha lá. Bonitinha. Que mãe moderna. Muito bom. Muito bom. Sim, então a primeira coisa a conversar com os noivos é propor, né? Sugerir profissionais. Então, eu imagino também que você tem um crivo muito criterioso, né? Critérios muito bem estabelecidos na escolha desses parceiros para indicar para esses noivos e vocês chegarem num consenso, né? Sim. Eu costumo dizer assim, para mim, fornecedor bom é aquele que entrega, ok, ele entregou o que estava no contrato, legal. Mas o fornecedor legal é aquele que surpreende. E como que ele faz isso? Então, eu vou dar um exemplo de buffet. De buffet não, de decoração, que é mais fácil. Então, a noiva contratou, tudo lindo, maravilhoso, mas ela sempre quis a orquídea. Mas aí a orquídea não deu no orçamento dela. Mas, poxa, aí o decorador vai lá e coloca algumas orquídeas, pincela. Aí, isso para mim é surpreender o cliente, entendeu? Claro, é encantar, é ir além, Exato. É se preocupar.
Eu acho que, para mim, isso é o que faz muita diferença. E aí, quando você vai avaliar ou indicar ou direcionar para algum fornecedor, sem sombra de dúvida, eu acabo avaliando todas essas questões. Entendi. E agora você comentou até que tem uma noiva aqui que está passando por uma situação de adiamento, né? Você teve que adiar muitos eventos? Como que você lidou com essa situação? Eu tive 4 situações até o momento, porque a gente Tá. ainda não sabe como vai evoluir. Até quando vai isso? Exato. Então, no momento, eu tive 4 situações. Foram situações tranquilas, assim, as noivas entenderam. Os meus casais são bem legais, eu não tive nenhum problema sobre disponibilidade, porque isso tudo, o que está acontecendo, né? Para algumas pessoas que precisam adiar muitos casamentos. Não está conseguindo mais data para o segundo semestre. Então, ou você não consegue reunir a mesma equipe de profissionais. Sim. Porque cada um tem sua agenda. Então, Claro. eu, por sorte, por enquanto, não tive esse problema. Eu tive uma das minhas noivas que demorou muito para tomar essa decisão, não queria mudar, tadinha. Eu super entendo, mas a gente tem que aconselhar. Eu fui até meio insistente com ela, e era abril, então em abril não tem jeito. É muito entendeu? arriscado, né? Ainda até assim, meados de maio, final de maio, porque é uma área que ela implica em aglomeração. Sim, não tem jeito. A gente viu lá o casamento, acho que foi em Itacaré, né? Que contaminou um monte de muita gente. gente. Você fala assim, imagine o pós-casamento e você fica sabendo que no seu casamento uma série de pessoas acabou adoecendo por estar ali. Quer dizer, vai ficar... É muito chato, né? E assim, você envolve muitas pessoas e não dá. Então, seria irresponsável da minha parte como organizadora de eventos permitir isso. E aí, os noivos, colocar os convidados dele em risco. E aí, uma coisa que assim, a gente conversou muito a queda que ia ter no casamento. Então, poxa, planejaram por tanto tempo. Aí tinha lá 200 convidados, vai 150. Poxa, você já perdeu 50. E aí, não, e eu acho assim, se de 200 for para 150, ainda nem tá tão ruim. Mas já aconteceu aí, eu fiquei sabendo de uns eventos aí que, tipo, estavam esperando 150 e foi 30. Não dá. Então, não dá. Não tem... E, na verdade, é irresponsável você ir em frente com isso. Então, essa minha outra situação aí, a gente foi até sexta-feira da semana passada, e aí não teve jeito, teve que mudar. E aí o que está acontecendo agora? Está com dificuldade para conciliar a data de todos os profissionais, porque muita gente mudou. Muita gente. Então, talvez esse ainda seja um caso que a gente ainda não firmou a nova data. Então, talvez seja um caso que eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, mas nós vamos achar a solução. Porque aqui a gente acha a solução para tudo. Para tudo. Pra É tudo. isso aí, tá certo, é isso. E faz parte do seu trabalho. Até lidar com essas questões de última hora, né? Teve algum episódio, alguma coisa assim que você fala, isso me marcou para, né, sei lá, uma saia justa, alguma história para contar ou engraçada, algo que te vem à cabeça e fala assim, essa história vale a pena contar. É o tal negócio, né? Bastou perguntar para a gente não lembrar, né? Assim, dá aquele branco. Sei lá, alguma chuva de última hora, um vestido que não deu certo, sei lá. Então, eu vou falar muito... Você sabe que a gente recebeu uma pergunta hoje de uma profissional de festas aqui, que inclusive é cerimonialista também, e ela perguntou como proceder quando você tem algum convidado, por exemplo, alcoolizado, enfim, que está se tornando inconveniente naquele evento, né? E que acaba a cerimonialista, então, né, tentando tomar as devidas providências. Então, foi uma pergunta que fizeram aqui pra gente. Como proceder quando acontece algo com algum convidado, enfim, que você tem que pedir gentilmente para se retirar? A gente sempre vai partir para o gentilmente, sempre, até do começo ao fim, né? Então, vamos tentar, de alguma forma, convencer essa pessoa para que se encerre. E aí, assim, eu vou tentar uma vez, alguém da minha equipe vai tentar outra vez. Então, de alguma forma, eu não sei qual vai ser a mágica, nós vamos fazer isso acontecer. E aí, agora, você me falando disso, porque assim, eu não posso ir lá pedir para o noivo tirar a pessoa da festa, porque eu acabo com a festa do noivo, né? Então, isso jamais deve ser feito.
Eu acho que os noivos não devem nunca ser informados desse tipo de situação. Ao contrário, tem que sumir dos olhos deles, entendeu? Então, a gente, de algum jeito, sempre com muita gentileza, tentar resolver. E a gente consegue resolver, né? Então, eu tive, por exemplo, agora você falou, tá vendo? Ó, vai lembrando, é que na hora que pergunta, eu tive uma situação uma vez que eu tive que chamar ambulância para um convidado ser levado para o hospital. E aí, tinha que alguém acompanhar. E ninguém queria ir dos convidados. Só que, assim, era um jovem, e ele estava com uma turminha de jovem, só que alguém precisava acompanhar, senão a ambulância não ia sair do local. Sim. Tentei convencer de todas as maneiras e tudo mais e tal, até que, de tanta gente falar, porque, assim, é uma hora tentando convencer, né? Uma pessoa se convenceu. E a pessoa não tá sã, né? Não tá. Então, aí um amigo se convenceu e foi junto para não estragar a festa e tal. Porque daí a gente começa a apelar, né? Tipo, você vai acabar com a festa dos seus amigos, sabe? A gente leva mais por essa linha mais apelativa nesse sentido. E aí eu sei que o amigo foi, e aí a gente acabou depois sabendo. Eu não acompanhei nesse caso, mas aí ó, a gente vai lembrando. Eu tive um caso de 15 anos que a menina cortou o pé, menor de idade, aí eu tive que acompanhar. Aí eu virei a melhor amiga. E daí aí você saiu da festa. Aí eu tive que sair, porque os pais iam demorar para chegar, porque normalmente a gente já aciona os pais, né? No caso de 15 anos. Mas aí nesse caso ia demorar, estava em outra cidade, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que foi. Foi em Itu até essa festa. Aí eu acompanhei a menina no hospital e ali eu fiquei com ela por 1h30, mais ou menos. Só que, para sorte, a festa já estava mais para o final de festa. Então, não teve problema a minha saída de lá, né? Então, como responsável até ali pela menina, eu tive que ir, fui até... Virei melhor amiga da menina, ela se divertiu lá. E aí os pais chegaram e... Enfim, então são essas situações. Vestido é clássico, né? Assim, eu já tive situação de vestido da mãe da noiva. Vamos começar a cerimônia. Todo mundo pronto? Abriu o vestido da mãe da noiva. Aí você olha para aquilo, respira, né? Porque eu tenho que mostrar que isso é normal. Não, calma. Sim, fazer cara de paisagem. Exato. Isso acontece todo dia. A gente vai atrasar uns 10 minutinhos. Vamos lá. Eu mesma ali com as minhas meninas demos ali, né? Uma costura. E a mãe, ó, braço abaixado. E depois a gente vê o que faz, né? Entendeu? Mas aí costuramos praticamente a lateral inteira do vestido. E, enfim, mas deu tudo certo. Aí a mãe ficou ali desconfortável, mas não tinha muito o que fazer. Olha só, estão dizendo aqui que você salvou a cerveja do casamento e você era convidada. Pois é, verdade, a Nayan, querida. Também tem isso, né? Acaba a bebida. Pois é, e aí a gente... bom, meu trabalho, né? E eu tento ao máximo não me envolver... Quando eu vou num evento, eu tento não me envolver no que está acontecendo. Mas aí você acha que, né? Não, daí tudo acontece perto de mim, entendeu? Aí essa situação da Nayan realmente... deu uma confusão enorme lá. Eu nem vou citar aqui o que aconteceu. Sim, e é por isso que eu falo. Não vem ao caso. Mas você ajudou. Caso, até como convidada, você ajudou lá. Eu ajudo, E aí a gente resolveu mandar. Não, manda comprar que depois eles vão resolver. E aí compraram a cerveja e deu tudo certo. E deu tudo certo. Muita história para contar, né? Bastante. Então daí você vai lembrando, entendeu? Porque tem muita coisa. E falando de 15 anos hoje, o que é tendência? Vamos falar um pouco de futuro, né? Porque eu acho que a gente está tão envolvido nesse clima de cancelamentos, adiamentos e coisa e tal, que eu acho que é legal a gente trazer um pouco também de expectativa boa, de positivismo e tal. Então, o que é tendência para você em casamento, em 15 anos, em eventos sociais em geral? Assim, o que as pessoas estão pedindo, o que você está vendo que as pessoas estão querendo mais nas festas? Eu acho que 15 anos, os 15 anos estão cada vez mais grandiosos, né? Eles estão, é uma tendência, já faz um tempo, mas eles continuam com uma demanda muito grande. Eu acabo fazendo assim no ano uns 3, 4, 15 anos, até porque eu não foco muito nisso, mas acaba acontecendo naturalmente, principalmente porque eu venho fazendo das turminhas, né? Então, aí você faz de uma, que você faz da outra, que você faz da outra. Os casamentos, eu acho que assim, as tendências, existem tendências de cores, tendências de estilos, tendências... Só que eu, Silvana, vou muito pro estilo do perfil do casal em si, entendeu? Então,
Ontem mesmo, eu lancei um filtro que eu tô achando o máximo. E aí, assim, Gente, conta do seu filtro, que eu achei o máximo também. Então, pois é. Gente, ela tem um filtro aqui de Instagram que é dela. Isso aí. Vai casar? É muito legal. Depois então, vocês acompanhem o Instagram da Sil, ela tem um monte lá para vocês irem lá e salvar o filtro dela. Muito bem, Vi, obrigada. E é isso, e aí a gente falando disso, né, a gente está vivendo uma situação difícil, sim, é fato. Mas você ficar esperando, gente, não, entendeu? Óbvio que eu planejei, né? E é isso que eu falo, né? Meu trabalho é esse. Então, a gente vem planejando algumas ações durante esse ano, até em comemoração aos meus 10 anos de empresa. Então, o filtro era uma coisa que eu já vinha olhando e que já estava em execução tem umas 3 semanas e que, por coincidência, saiu agora no momento onde todas as pessoas estão voltadas para o seu celular, entendeu? Então, o filtro foi, assim, sucesso absoluto. E aí é o que eu falo, gente, tem muita coisa a ser feita, entendeu? Então, eu tenho escutado muito, tô fazendo home office, tô arrumando minha casa e tal. Legal, pode arrumar casa, não tem problema. Mas, gente, para mim, o home office, eu trabalhar no meu escritório, tá a mesma coisa. Tanto faz. Sabe? Você sabe que tá todo mundo falando. Eu também tô defendendo essa ideia. Assim, se você tiver com muito tempo, aproveita para fazer tudo aquilo que você normalmente não tem tempo. Organizar suas redes sociais, fazer um lifting da sua marca, contatar clientes antigos e coisa e tal. Mas quando eu tô falando de tempo, eu não tô falando para ficar de pijama assistindo Netflix. É isso aí, de forma também... alguma. Isso não é férias. Né? Não. Isso é um isolamento. A gente está em casa. O fato de estarmos em casa não quer dizer que estamos de férias. Eu, como trabalho em casa, meu trabalho é home office. Sei lá, há quantos anos? Mais de 10, nada mais até. Uns 15 anos, pelo menos. Eu trabalho em home office, então para mim nada mudou. Pelo contrário, eu só somei atividade. Porque agora eu tô com as crianças 24 horas por dia em casa. Porque tem os afazeres da casa, do trabalho, da escola, das crianças. Então, eu só somei coisa para fazer. Mas você estabeleceu uma nova rotina diante desse cenário, né? Exato. Mas, assim, os projetos continuam em andamento. Eu somei as lives, porque até então... Eu sempre fiz live, sei lá, eu acho que a gente já tá perto de 200 lives que eu fiz nos últimos tempos aí. Mas, normalmente, eu faço 1 ou 2 por semana. E por conta dessa questão, eu tô fazendo todo dia. Que é para trazer exatamente essas experiências de profissionais e para mostrar que o mundo não parou. O fato de estarmos em casa é só uma questão geográfica, né? De estarmos em casa. Mas que a vida, ela tem que continuar, que a economia tem que girar, os nossos clientes têm que continuar sendo atendidos. Uma coisa que você falou que eu acho muito legal e até para o pessoal prestar atenção aqui nessa nossa conversa é de que, por exemplo, o segundo semestre você já não está tendo data, você não está tendo disponibilidade de local, de equipe. Gente, isso é um indicativo de que as coisas serão retomadas. Porque tem gente que está muito com medo. O que será de nós daqui 30, 60, 90, 120 dias? Não importa o tempo. O que vai ser de nós, gente, é que vai ter muito trabalho. Porque vai ter uma demanda reprimida gigantesca. Quem estava planejando e está adiando, vai casar do mesmo jeito. Talvez ajuste uma verba aqui, corte alguma coisa. Mas a coisa vai acontecer do mesmo jeito, né? O medo, ele é prudente, sem sombra de dúvida. Eu estou aqui fazendo e refazendo minhas planilhas, mas como eu já venho organizando isso há muito tempo, então tá tudo bem. Mas a preocupação, ela existe, sem sombra de dúvida. Sim. Porém, a gente não tem que fazer drama disso tudo no sentido do trabalho, tá, gente? Não Sim, o problema que nós temos, que é muito sério. Mas eu acho que assim... Ninguém está negligenciando. E eu falo bastante, gente, eu não sou alienada. Isso aí, pelo amor de Deus. Eu não sou. Mas só que é o seguinte, na hora que eu continuo fazendo a engrenagem girar, todo mundo se beneficia. Os meus clientes, os meus parceiros, os meus fornecedores, os meus alunos. Se eu paralisar, eu tiro um elo da economia. E na hora que eu tiro... E quando a gente fala de economia, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de vidas, eu estou falando de consumo, eu estou falando de emprego. E a área de eventos emprega muita gente, né? Sim, movimenta muito o mercado, né? Não tem nem... Uma coisa que eu achei muito legal, e aí vai muito dentro do que você falou, de que
a demanda, né? Quando tudo voltar, né? Então, vamos nos preparar. Eu escutei uma coisa muito bonita de um outro profissional até da área, que ele disse assim, fotógrafos, se preparem para vocês registrarem os abraços mais deliciosos que vocês vão ter. Porque, Saudosos, né? exatamente, o amor, sabe? Assim, então, fotógrafos, se preparem. Então, assim, vamos agora ter um pouquinho de calma, sabedoria, não vamos também ficar esperando a banda passar, entendeu? Vamos fazer a coisa aí girando, mas para que daqui 2, 3 meses, eu espero que 3 meses no máximo aí, a gente possa celebrar e muito, entendeu? Então, eu nunca fui de dramatizar nada, então, por isso que talvez para mim enxergar de uma outra forma, eu vou dar o exemplo do meu filtro, a minha programação de lançar ele ia ser totalmente diferente. Eu planejei uma outra coisa. Aí eu podia olhar para aquilo e falar assim, ai, não vou fazer mais, vou jogar tudo fora e tal. Não, vamos fazer de outra forma. E lancei o negócio e foi muito legal, tá todo mundo gostando. E foi até melhor se bobear, sabe assim? Então... Eu achei até engraçado, porque teve gente que colocou o filtro e falou assim, olha lá, Sil, eu vou casar um dia, mas eu vou casar. Então, assim, pelo jeito nem tem perspectiva de casar, né? Enfim, não sei a situação. Mas eu achei tão legal, eu acompanhei os seus stories, assim, do pessoal falando assim, eu vou casar um dia, mas eu vou. Então, mas eu já tô aqui. O pessoal reagiu de uma forma extremamente bem-humorada, divertida, né? Exato, e esse é o caminho. Então, assim, eu acho que o momento é da gente usar a nossa criatividade, a gente gerar novas oportunidades, entendeu? A mudança, ela mexe um pouquinho, mas às vezes ela é necessária. E lá na frente a gente vai olhar para isso tudo e falar, nossa, como eu fui, como que eu posso dizer? Não vou dizer a palavra, como eu fui bom em olhar para aquilo lá de uma outra forma e hoje em dia tá aqui, sabe? Assim, então, é isso. Que bom que teve esse outro olhar e que não deixou a peteca cair, né? Porque eu acho exatamente. que o fato, os dados, a gente não tem capacidade de mudar, né? Na terça-feira eu falei muito sobre criatividade com a minha convidada, que foi uma decoradora tal, e ontem também conversando com um decorador, a gente falou muito de inovação e coisa e tal. E eu acho que esse momento é muito propício para a gente inovar, para a gente usar a nossa criatividade e transformar esse limão numa deliciosa torta, entendeu? De limão, numa limonada, na caipirinha, naquilo que esse limão nos oferecer. Mas olhar esse momento como uma oportunidade e não como uma ameaça. Porque a questão da doença, já tem um monte de gente olhando e cuidando para que isso se resolva o mais rapidamente possível. Se a gente ficar em casa de pijama e olhando para o problema, nada vai mudar, a situação não vai ser diferente, mas aquilo que eu faço com a situação, isso pode ser totalmente diferente, né? Então, até por isso, e é muito legal, porque todo mundo que eu estou trazendo para cá, para vir conversar, eu acho que eu estou atraindo pessoas que tá com esse olhar otimista, positiva, olhando para a questão da criatividade. E isso é muito bacana, da gente poder até trazer isso para quem está nos acompanhando aqui. É o que vai fazer diferença, na verdade, porque eu acho que enquanto essas outras pessoas se lamentam demais, a coisa vai acontecendo, a fila vai andando. E aí sim pode ser um problema para você, para o seu negócio, entendeu? Mas, claro, não nego a preocupação, né? Claro. Ela também existe aqui e tal. Mas, gente, vamos levar isso de uma outra forma. Vamos atualizar. Eu já dei um monte de recadinho para as minhas noivas. Tem bastante liçãozinha de casa para ir fazendo, entendeu? Então, basta você mudar esse cenário aí. Entendeu? Elas ficaram muito estressadas? Eu não uso o termo estressada, tá? Eu sempre falo que as noivas são especiais, entendeu? Eu tenho esse cuidado. Elas são especiais, então elas ficam mais assim, né, agitadas e tal. Mas assim, eu acho que estresse nesse momento não. A preocupação existe. Eu tenho noivas, por exemplo, junho, julho, que nós não mexemos nisso ainda, não mexemos. E aí elas ficam preocupadas, normal. Eu também ficaria na situação delas. Mais uma vez, é planejado por muito tempo. E aí, às vezes, ter que mudar uma coisa que você está planejando, mudam algumas coisas, né? E eu não digo que muda só a data do casamento. Muitas noivas planejam muitas coisas que as pessoas, às vezes, nem imaginam, como o prazo para engravidar, o prazo para fazer aquela lua de mel, as férias, o cartório que tem prazo certo no trabalho.
Então, assim, existem várias questões. E aí, quando você muda uma data de casamento, envolve muitas coisas. Então, sem sombra de dúvida, elas ficaram meio nervosas. Mas, Emocionalmente abaladas. Impossível não isso, ficar. emocionalmente abalada, isso. Impossível não ficar, né? Não. Eu lembro que uma vez que teve aquele apagão aéreo, né? Que os aeroportos do mundo todo pararam, eu não lembro por quê, mas eu lembro que teve uma história que me marcou muito, que foi que um noivo não chegou a tempo para o casamento. Ele ficou parado, era um noivo estrangeiro que estava vindo de algum lugar da Europa. E ele viria na quinta para casar no sábado e ele chegou aqui na segunda, sabe? E foi uma história que me marcou, porque eu lembro dele lá no aeroporto, conseguiram fazer uma entrevista com ele chorando, que ele não conseguia vir, e a noiva aqui no Brasil, desesperada, né? E que bom que a gente está tendo a possibilidade de adiar, né? De fazer, apesar de ter essa série de complicações ao redor do evento, mas ainda assim está dando para adiar. Então, exato. E elas estão encarando muito dessa forma, assim. Elas estão olhando com esse... E aí, elas mesmas começam a sentir isso. Então, quando ela avisa um convidado que ela adiou, o próprio convidado sente um alívio. Porque, assim, talvez ele nem fosse na festa, ele ia perder esse momento tão especial. E aí, então, esse adiar é legal. E aí, assim, só para... não só elas, como eu também vivi dias muito intensos, sabe? Assim, eu sou uma pessoa muito leve e tudo mais, só que eu voltei de férias, vim de uma viagem incrível, cheguei na terça-feira. Não, eu cheguei na segunda. Na terça, tava caótico as coisas por aqui. E aí eu me deparei com aquela situação e aí eu pensei, sorte que eu tava de férias. Para poder encarar Estou isso daqui. Descansada, Tá? tá com a energia renovada, Exatamente. preparada Então, pro noivas, furacão. é isso aí, noivas, podem mandar todas as energias de vocês para mim que eu tô pronta, entendeu? Tá Porque, bom. sem dúvida, é o que eu tô falando. Tipo, home office, o meu trabalho foi dobrado, entendeu? Então, eu já tinha minha demanda, ela duplicou e ainda ter que lidar com essas emoções. Então, mas tá tudo bem agora. 2 semanas depois, estamos ótimos. Tanto que você até conseguiu um tempinho para vir conversar com a gente. Pois é, tô aqui, que legal. E você viu que já passou 1 hora do nosso papo. Eu nem vi, mas mas não interrompe a live quando passa? Não, então, faltam 2 minutos para o Instagram nos derrubar, né? Entendi. Mas, Poxa sim, vida. então, assim, momento de te agradecer. Que papo delicioso que a gente teve. Obrigada pelo compartilhamento. Tinha um monte de perguntinhas aqui nessa caixinha de perguntas, mas você já foi respondendo da importância com essa questão delicada. Até vou dar uma passada rápida pelas perguntas, mas a importância do planejamento. E teve uma pergunta aqui rápida que eu acho que não deu tempo de você, enfim, na sua fala não deu tempo de você comentar, que é em que momento que se encerra o trabalho do cerimonialista? Onde que ele termina? Ele termina na prática, assim, terminou sem emoção, ele termina na segunda ou na semana seguinte até o fechamento de todas as coisas. Então, para mim, acaba se encerrando uma semana depois. Porém, existe uma Muitos relação... acham que é na festa, mas não é, viu, gente? Não é. Para mim, não. Eu tenho uma semana aí para poder encerrar e fazer relatórios. Aqui eu entrego relatórios, enfim, né? Aí eu trabalho de cada um. E aí, claro que se cria uma relação emocional que pode durar uma vida inteira. Claro, claro. Eu estou dizendo a parte do trabalho, a parte da amizade, não. Essa não tem limite. Aí essa daí é a escolha, né? De cada um. Olha só que legal essa definição. Do anel à lua de mel. Pois é que eu tenho uma hashtag, Vi, eu não sei se você já viu, eu tenho uma hashtag que ela é do anel à lua de mel. Então, toda vez que eu faço você cuida de tudo. Exatamente. Então, desde o anel até a lua de mel. Muito bem, Val, obrigado por lembrar, viu? Ai, que bonitinho, gostei dessa, viu? Do anel à lua de mel. De certa forma, é a abrangência do seu trabalho como cerimonialista, né? Exato, eu criei essa hashtag não tem muito tempo, foi no ano passado. Eu queria ter uma hashtag aí ela também... Quando que vai embora? No final, né, Sil? Eu acabo sendo aí a última, praticamente, a sair do casamento, quando todas as atividades se encerram. Claro que eu costumo dizer assim, eu até tiro o chapéu para buffet, porque o buffet é o primeiro que chega e o último que vai embora, por conta da desmontagem toda dele, né? Então, sim. Mas eu acabo ficando sempre até o final. Legal. Sil, até os segundos. Tá, deixa então, essa mensagem, gente, sigam a Silvana Queiroz Eventos. Se alguém tiver alguma fazer dúvida essas fotos depois, lindas.
você pode continuar me mandando, Vi, pode me mandar, que eu sou super aberta aí para Tá responder o bom. que precisar. Adorei o nosso bate-papo, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que casamento é isso, se deixar a gente fala um montão, tá? Com Então, ó, certeza. obrigada, tá? E quando precisar, tô por aqui. Idem. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo até, né? Ceder o seu tempo pra gente. Esse espaço é seu. Para quando você quiser Obrigada. contar alguma novidade e tal, estamos aqui, tá bom? Tá bom, tenho Gente, bastante novidade esse ano, hein? Vou voltar, então. venha me contar, vai ser um prazer. Gente, Beijo, obrigada obrigada, por Vi. vocês que estão aqui, obrigada mesmo. Segunda-feira as lives voltam. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo Tchau, grande. beijo, gente. Tchau, tchau. Vamos encerrar aqui, gente. Obrigada, viu? Pela presença de todos vocês. Beijo.